Queridos irmãos e irmãs, a videira era um símbolo de Israel, do povo de Israel. Isso nós vemos em diversas passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, nós o vemos no capítulo 17 de Ezequiel, ou no Cântico da Vinha do profeta Isaías, quando ele mesmo diz: esta vinha sois vós, casa de Israel, que produzis frutos amargos, e não frutos doces. Porque a vinha era um símbolo da alegria. Nós, por exemplo, lembramos do Salmo 127, que diz: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. A esposa é comparada com uma videira, porque a vide é que produz a uva, de cujo suco se produz o vinho, que é o símbolo no Velho Testamento mais expressivo da alegria. Então o povo de Israel se considerava um povo que é a alegria de Deus na terra, que obedecia os seus mandamentos, que fazia exatamente aquilo que ele havia ordenado a Moisés. E é muito interessante que um escritor chamado Flávio Josefo, que era sacerdote e ao mesmo tempo historiador, fez crônicas bastante interessantes, algumas delas bem detalhadas sobre Jerusalém, sobre o templo, nos dias de Jesus, nos conta que na entrada do templo havia uma grande videira desenhada. E essa videira era tão grande que as uvas eram do tamanho de uma pessoa. Isso nos faz lembrar outro episódio do Velho Testamento, quando, antes de entrar na Terra Prometida, depois do Êxodo, alguns expedicionários são enviados para conhecer a terra, e quando eles voltam, eles dizem que a terra é realmente muito boa, ela produz videiras muito fecundas e uvas do tamanho de uma pessoa, do tamanho de um homem. Isso estava expresso no Templo de Jerusalém. Então, começa o capítulo 15 de São João, e Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aqui a frase tem um conteúdo provocatório. A videira verdadeira não é a casa de Israel que só tem produzido frutos amargos, como os profetas denunciavam no Velho Testamento. A videira verdadeira sou eu. Sou eu em quem o Pai encontra o seu prazer. Sou eu aquele em que ele encontra as suas delícias, porque justamente meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. É meu Pai que plantou essa videira na terra. É meu Pai que cuida dessa videira na terra. Eu sou a videira verdadeira.
Depois de se apresentar como a videira verdadeira, Jesus começa a falar sobre os ramos. Ele diz: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, ele o poda. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Jesus está falando de duas atitudes. Aqui nós temos como que uma pequena figura, um jogo de palavras na língua grega. Todo ramo que em mim dá fruto, ele o ahem, e todo ramo que dá fruto, ele o katahen. Ele o poda e ele o limpa. São duas atitudes interessantes, porque no hemisfério norte, o inverno e o verão são mais rigorosos. Portanto, quando chega o inverno, é preciso cortar aqueles ramos que são mais fortes e que tiram a vida da videira, que durante o inverno pode morrer justamente pelo excesso de ramos. Então, para que naquele tempo em que a vida da videira fica mais fragilizada, é preciso cortar para que ela não fique assim. Mas, quando vai chegando a primavera, então é preciso simplesmente limpá-la, ou seja, tirar os ramos mais fraquinhos, para que ela possa produzir flores e fruto. Em todo caso, nós temos aqui alguns óbices à vida da graça, alguns obstáculos que precisam ser tirados. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Por quê? O que ele chama aqui de fruto? É muito interessante, isso vai ficar um pouco mais claro no decorrer do Evangelho, que para Jesus, no Evangelho de São João, fruto é a vida. No sentido de uma vida que reproduz a natureza de Cristo. Uma vida que tenha as mesmas características dele. Que seja uma extensão da vida dele. Que tenha, por assim dizer, o sabor dele. Ou seja, as pessoas deveriam, e Deus deveria, especialmente, provar em nós o sabor do seu Filho. Porque a nossa conduta deveria produzir em Deus a alegria. Ele deveria olhar para nós e dizer: olha, eu estou vendo o meu filho aí. Isso me alegra. Continua. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa palavra no Evangelho de São João é muito forte. É o verbo meno. Permanecer. Permanecer. Permanecer é morar. Permanecer é insistir em ficar nele. É muito interessante que já no começo do Evangelho de São João nós vemos isso. Quando dois discípulos, depois de verem João Batista apontá-lo como Cordeiro de Deus, vão segui-lo. E então, Jesus se volta para eles e pergunta: o que estás procurando? E eles lhe respondem: mestre, onde moras? Onde permaneces? E permaneceram com ele a tarde inteira. Permanecer em Cristo é morar em Cristo. É morar em Cristo através da vida espiritual, é acampar em Cristo através
do nosso entendimento dele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu montarei o meu tabernáculo, a minha morada. Eu morarei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. A construção do texto vai mostrando cada vez mais como que um crescimento para fora. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que não der fruto em mim, etc. Vós deveis. Ele vai exteriorizando a interioridade da alegoria. Porque notem, Jesus é a videira completa. E nós somos ramos. Ele não diz: eu sou o caule e vocês são os ramos. Ele diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Ou seja, em nós, a vida dele continua fluindo. Em nós, a vida dele continua, de alguma maneira, com a sua pujança. Por isso ele diz que o ramo não pode dar fruto por si mesmo. E os discípulos não podem dar fruto isoladamente, separadamente, mas é necessário que eles permaneçam em Cristo. Quantas vezes nós temos uma ansiedade de atender às provocações exteriores? Nós queremos ir daqui para lá, queremos resolver esse problema ou aquele, queremos fazer tudo do nosso jeito, e é impressionante como o diabo nos escraviza, dando-nos 1001 atividades, 1001 preocupações, para nos impedir de permanecer. Permanecer nele. Permanecer em Cristo. Essa tem que ser a nossa prioridade. Porque não basta que Jesus tenha ressuscitado. Eu preciso permanecer nele para experimentar os efeitos eficazes da sua ressurreição em minha vida. Por isso ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa frase final do versículo 5 já foi muito importante na história da igreja. Por exemplo, com essa frase, a igreja se opôs aos pelagianos, que diziam que pelo esforço humano o homem poderia se aperfeiçoar na ordem sobrenatural. A igreja combateu os semi-pelagianos, a igreja combateu até os reformadores, dizendo que se eu permaneço em Cristo, de fato eu produzo fruto, eu produzo boas obras eficazes. Mas o que ele mostra com essa frase é a nossa radical dependência dele. Ou seja, se eu não permaneço em Cristo, eu não posso fazer nada sobrenaturalmente eficaz. É isso que acontece justamente quando o homem se encharca de Deus na oração. É impressionante. Há um livro chamado A Alma de Todo Apostolado, em que o Abbé de Chotard, o autor, conta de análises que ele fez acerca, por exemplo, de uma religiosa muito competente, muito didática, muito pedagógica, que dava catequese para as crianças e poucas ou quase nenhuma perseveravam. Aí tinha uma outra que era velhinha, que não sabia didática, que não sabia nada, que tinha poucos meios, etc.
mas rezava, era uma mulher de oração. E aí ela dava a catequese e a maior parte das crianças perseveravam. Ou seja, sabe por que você tem que gastar tanto a sua força? Porque você reza muito pouco. E se reza pouco, reza mal. Reza distraidamente, reza para fora. Reza de maneira exterior. A sua oração não é uma oração profunda, uma oração que é um verdadeiro remanescer em Cristo. Como, por exemplo, um pano que é posto de molho dentro da água. Eu preciso permanecer em Cristo, até me encharcar dele, até ser saturado da vida dele, até estar completamente preenchido. É então que esforços pequenos produzem resultados desproporcionalmente bons. É então que nós realizamos algumas tarefas e Deus, de maneira tão generosa, vai à nossa frente, como que realizando a parte mais difícil do trabalho. Ninguém pode se santificar por si mesmo. É por isso que a oração é a arma dos santos. Porque é por ela que nós permanecemos em Cristo. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. É isso que acontece, por exemplo, quando alguém começa a se separar da videira. Hoje é domingo, mas eu tenho um passeio para fazer, não vou à missa, deixa para lá. Aí no outro domingo, olha, eu tenho que receber visitas, eu tenho que fazer o almoço, tenho que preparar tudo, tenho que fazer um churrasco. Então, semana que vem eu vou. Aí chega a outra semana, eu já não fui nas 2 anteriores, também não vou nessa. Aí chega na seguinte, já perdeu o hábito. Aos poucos vai deixando a oração aqui, vai deixando lá. Hoje não tem problema, não aconteceu nada, eu não rezei, eu não fiz oração, então eu não notei nenhuma consequência. Vai se distanciando espiritualmente de Deus, vai se esquivando de Deus, e o que acontece é que você vai secando. Ou seja, aquela fonte da qual a devoção flui, vai secando, e você, quanto menos está com Deus, menos sente a presença de Deus, menos, portanto, você recorre a Ele, e o efeito cascata vai se produzindo. A sua vida espiritual vai se tornando, por própria culpa, árida, seca. E por fim, tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Ou seja, eles saem de Cristo. Jesus está utilizando uma alegoria muito visível para falar da dureza dos fatos. Como um ramo seco cai, ele morre. Ele é queimado pelo sol. Nós precisamos transformar isso num profundo exame para a nossa alma. Eu tenho permanecido em Cristo de verdade? Eu tenho de verdade vivido em Cristo? No versículo 3, Jesus tinha dito:
vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. E no versículo 7 ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós. É muito interessante que na segunda leitura nós lemos um outro trecho, um outro escrito joanino, a primeira carta de São João. E no versículo 23, ele diz: qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Toda a primeira parte do Evangelho de São João. E nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. A segunda parte do Evangelho de São João. Ou seja, o primeiro mandamento me faz entrar em Deus e amá-lo. O segundo mandamento me faz sair de Deus para amar o próximo em Deus. Ou seja, produzir fruto é amar segundo Jesus. É ter o gosto amoroso da caridade gritando em nossa vida. E São João conclui: quem guarda os seus mandamentos, ele se refere a esses dois mandamentos, permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Então Jesus diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Antes diz: vós já estáis limpos, por causa do Logos que eu vos falei, por causa da palavra que eu vos falei. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Queridos irmãos, quando nós buscamos em Cristo toda a nossa força, com a consciência de que o único jeito de dar gosto para Deus, o único jeito de ser a alegria de Deus, é permanecendo em Cristo pela vida espiritual, pela fé e pela caridade, amando e crendo, crendo e amando, amando e crendo, crendo e amando. Quando nós deixamos que a luz da fé nos leve ao fogo da caridade, e nós insistimos e permanecemos e perseveramos na oração e perseveramos em nossa união com Cristo, o que acontece é que isso se torna em nós um pedido. É mais ou menos o que deveria acontecer enquanto, por exemplo, eu estou pregando. Eu estou dizendo: permanecer em Cristo é permanecer na fé e na caridade. Como é que deveria estar o nosso coração meditando essas palavras, permanecendo nessas palavras? Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta o meu amor. Senhor, incendeia o meu amor. Senhor, ilumina a minha fé. Senhor, me dá inspiração sobrenatural. Senhor, me dá o fervor da caridade. Aumenta a minha devoção. Ilumina o meu coração. Instiga o meu pensamento. Me dá vida interior. Porque a oração que nasce da permanência na palavra de Cristo é uma oração infalível. É uma oração que atinge diretamente o coração de Deus. Porque quando eu peço a Deus mais fé, não tem como Ele não me dar. Se lhe peço mais amor, não tem como Ele não me dar. Eu preciso aprender a pedir, mas como fruto da minha permanência, da minha meditação na palavra. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos, vos torneis minha reprodução.
nisso o Pai é glorificado. Portanto, permaneçamos em Cristo e transformamos essa permanência na sua palavra em oração, porque é certo que o Senhor nos dará esse crescimento em Cristo, porque nisso Ele é glorificado, em que nós sejamos uma reprodução viva do seu Filho. O Pai quer gerar o Filho em nós. O Pai não quer gerar apenas o Filho eternamente no céu. O Pai quer gerar o Filho em nosso espírito. Ele quer dizer em nós a sua palavra viva. Ele quer pronunciar Cristo em nosso coração. A tal ponto que, totalmente impregnados da sua palavra, isso brote em nós como gemido, como um clamor. Porque é assim que a vida interior, porque toda vida é vida interior, vem para fora. Produz frutos de santidade e não ramos secos que depois precisam ser lançados ao fogo.